Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast, o podcast para quem quer fazer marketing e vendas de uma maneira efetiva e eficiente. E no episódio de hoje, a gente vai destrinchar aí mais sobre o universo do marketing para negócios. A gente vai falar sobre branding, a gente vai falar sobre growth marketing, marketing de conteúdo e todas aquelas estratégias que você consegue e precisa utilizar para conseguir fazer o seu negócio crescer de maneira sustentável. Lembrando que isso está marcando um marco da terceira temporada do TreeMindCast, já foram mais de 210, né, Marquinhos, episódios aí que a gente gravou. Então, a gente está agora trazendo profissionais de fora da área do direito, justamente para expandir a nossa cabeça, expandir a cabeça de você que nos ouve há bastante tempo, porque com certeza isso gera ainda mais insights para você no seu negócio aí. E para me ajudar e para participar hoje do nosso episódio, a gente está aqui com a Camila Heitz, estrategista de marketing que atua há 10 anos nesse mercado, mentora e consultora de growth marketing para empreendedores e pequenas empresas, e que hoje atua como gerente de marketing na Benova Digital Commerce Solutions, uma empresa focada aí para e-commerce também. Cami, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast. Eu que agradeço, Vitor, pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui participando no canal e para a gente poder, trocar insights, eu poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, com a minha jornada, para esse assunto que é tão importante hoje em dia. A gente vem passando por essa transformação digital, né? Vários negócios estão passando por esse momento. E eu acho que debater um pouquinho sobre marketing é essencial. Show de bola. Para a carreira de todo mundo. Legal, vamos nessa. Então assim, Cami, como padrão, né, para a gente começar nosso bate-papo, é sempre um contexto da história para o pessoal te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre você, como profissional, como pessoa. Então conta um pouco mais da tua história, o que te trouxe até o momento que você está hoje, onde você está hoje, né? São 10 anos de mercado, então conta um pouquinho mais da tua história para a galera te conhecer. Legal. Vou contar uma história mesmo. Eu acho que muita gente, inclusive, vai se identificar um pouquinho com essa história. No começo, quando eu busquei, estava buscando lá fazer o vestibular, começar a minha carreira, eu não tinha a menor ideia de por onde começar. Estava, assim, totalmente perdida. Então, eu tentei vestibular para várias coisas. Fiz engenharia florestal, fiz biotecnologia, tentei direito até, inclusive. Caramba. E aí eu só passava na primeira fase, assim, da federal. Meu pai até não tinha muita condição na época de pagar cursinho e etc. Mas foi bom todo esse processo que eu passei, porque me trouxe um amadurecimento para eu entender realmente, fazer uma autoanálise, entender o que eu queria. E naquele período, eu já tinha alguns hobbies, assim, eu gostava muito de muitas coisas. Até esse era um dos pontos que eu tinha dificuldade de definir o que eu queria fazer na faculdade. E uma das coisas que eu gostava muito era de criação. Então, eu sempre fui muito autodidata, assim, e tinha um hobby. Na época, o Facebook, que foi lançado em 2008, era mais ou menos essa fase. Estou meio que entregando minha idade aqui agora. Mas, naquela época, o Facebook tinha recém-lançado, e aí eu comecei a editar foto minha, das minhas amigas, e eu editava, assim, no editor Mequetrefe, que eu tinha disponível naquela época. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer... Eu gostei disso, né? Eu quero aprimorar um pouquinho desse conhecimento. E eu fui atrás de fazer um curso de pacote Adobe, no centro aqui de Curitiba, assim, aqueles computadores de tubo ainda, né? Então, fiz o cursinho, aí eu aprendi o pacote Adobe e fui evoluindo dentro do design gráfico. Foi quando eu tive o insight, assim, de falar, cara, por que eu não trabalho com isso, né? Porque eu entendi que as pessoas aí começaram a demandar de mim não só a edição de foto do Facebook, mas assim, o convitinho da festa de 1 aninho da minha filha. Não sei, e eu fui fazendo uns freelas. E aí foi que eu pensei, nossa, eu vou cursar isso como profissão mesmo, vou levar isso para minha vida porque eu gostei, me identifiquei. E aí comecei, cursando desenho industrial. Saindo da faculdade, eu tive meu primeiro estágio. E aí o meu primeiro estágio foi numa multinacional. Meu primeiro emprego, assim, eu nunca tinha trabalhado e já de cara caí numa multinacional, foi um baita de um desafio. E isso acabou me trazendo uma visão muito ampla, né, de toda a ideia e o conceito mesmo de marketing dentro de uma grande empresa. Então, obviamente, eu era estagiária, mas eu trabalhei com pessoas ali ao meu lado que eram expert, pessoas extremamente qualificadas e que foram meus mentores, assim, inicialmente na minha carreira, me ensinaram muita coisa. E aí, com essa visão um pouquinho mais ampla, essa empresa que eu estava trabalhando, ela estava passando justamente por um momento de transição ali, de transformação digital, que naquele período ainda era offline. Então, muita coisa era no impresso, assim, a gente tinha flyer, a gente tinha revista, era todo material impresso. Mídia off mesmo. Mídia off. Então, eu vivenciei essa transição do off para o digital.
naquele primeiro período. E ali eu entendi, eu falei, cara, que legal isso, né? Porque eu entendi o real valor do trabalho que eu fazia. Eu falei, meu, o marketing é importante. Isso que eu faço hoje, por mais que eu seja, né, uma estagiária aqui de design gráfico, tem valor. Por quê? Porque as pessoas se comunicavam, eu fazia comunicação interna, e aquilo eu entendi que era fundamental para a estratégia mesmo da empresa. Foi quando eu tive esse insight e eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, né? E eu fui ascendendo na carreira, passei por várias empresas, muitas delas, a maioria foram indústrias, porque eu vim um pouquinho desse berço, dessa primeira empresa. E aí eu fui naturalmente me inserindo no marketing digital, fui aprender sobre tráfego pago, um pouquinho de cada coisa. Aprendi SEO, aí na época, né, o desenvolvimento de um site. Era como a gente estava saindo do off indo para o digital, estava se digitalizando quem desenvolvia um site. Aquilo era ser digital. Então, essa foi a primeira fase. Aí eu fui até aprender um pouquinho de web design, coloquei esse pezinho lá. Foi quando eu aprendi tudo isso que aí eu caí um pouquinho para o viés de e-commerce e comecei a trabalhar em empresas de tecnologia, porque aí eu entendi que o marketing digital estava diretamente ligado com a área de tecnologia também, e que ali era a oportunidade, uma fonte ali de conhecimento que eu teria de aplicar, né, toda essa questão da transformação digital. E foi muito legal, porque todo esse caminho foi me direcionando para onde eu estou hoje, né, foi me direcionando até para esse momento de aplicar a parte de growth marketing, me levou a entender um pouquinho disso, porque o growth, ele vem dessa visão mais holística, de uma visão mais do marketing integrado, de um marketing multicanal e 360. Então, foi o que me direcionou naturalmente, né, para onde eu estou hoje. E uma das coisas também que eu percebo que é legal é que agora a gente está passando por um segundo momento de transformação digital. Então, aquela transformação foi do off para o on. E agora, a gente, depois da pandemia, principalmente, a gente está numa migração da transformação digital no sentido até de growth marketing, de marketing digital, e da gente não só digitalizar os canais, mas entender toda a jornada, né, por si só, como é que é a experiência do cliente, e ter um olhar mais para todos esses pontos que tecnologicamente eles acabam se integrando. Total. Muito legal, Cami. E falando um pouquinho do que você hoje já passou, já viu, como você veio dessa linha de indústria, principalmente também depois acabou caindo no e-commerce, qual que foram as estratégias que você viu sendo executadas, até que você ajudou a executar e a implementar dentro de uma empresa que você viu que deu mais resultado? Talvez um dos maiores ou o maior case que você viu, assim, você falou, cara, isso aqui foi uma coisa que foi feita que, nossa, gerou um resultado absurdo. Na tua percepção, qual que você acha que foi, assim, e conta um pouco dessa história também, né? Como foi criado isso? Um dos cases que eu estou vivenciando até é dentro da própria B-Nova, né? Eu entrei com o desafio de transformar um pouquinho a área de vendas, a área comercial, porque eles faziam marketing digital, né? Obviamente, estavam fazendo ali o feijão com arroz, que todo mundo faz, mas eles estavam com um viés muito institucional. Então, assim, estavam trabalhando o brand awareness da marca, mas a parte comercial de geração de lead não estava entrando. E não foi só a B-Nova. Várias empresas que eu passei sempre tinham esse mesmo problema. Cara, a gente faz marketing, a gente investe, a gente faz o que precisa ser feito, mas o resultado não vem. O lead não chega. E aí, acho que esse é o principal desafio hoje, não só das grandes empresas, mas, né, de empreendedores, negócios pequenos, etc. E aí, foi justamente esse desafio que me fez entender a aplicação da estratégia de growth ali que eu pude colocar em prática mesmo, tanto na B-Nova quanto em outras empresas. Por que o case da B-Nova está sendo tão legal? Porque eu estou justamente no momento de elaborar todas as estratégias de growth marketing, então a gente teve que realmente parar o negócio, Caraca. inclusive a produção de conteúdo, para identificar realmente qual o propósito da marca, porque até internamente estava tudo muito confuso. A gente não tinha uma clareza, uma visão clara de qual era o propósito da empresa. Tá, a gente vende isso aqui, mas quem é a pessoa? Né? Qual o ICP, a persona que a gente quer atingir, quer chegar? Não existia essa clareza. E aí foi que a gente parou realmente tudo, né? Vem vindo, construindo um processo mesmo de olhar todos os pontos da marca. Então, a gente revisou visão, missão e valores, a gente parou para fazer a construção do ICP, a gente analisou todos os canais de comunicação com o lead, quais os formatos, né, que são ideais e adaptados para esse tipo de persona que eu quero atingir.
É uma análise mesmo, assim, 360. É um olhar 360 para o negócio e é um olhar mais para dentro, assim. Então, ao invés da gente continuar produzindo, que a gente pensou, cara, o que adianta? A gente está produzindo horrores de conteúdo. Era um esforço danado, porque produzir conteúdo demanda uma energia, um tempo, uma dedicação de um time que está ali comprometido. E no final do dia, quem curtia as nossas publicações eram os colaboradores. Então, assim, era uma tristeza, entendeu? Era um caos. A gente falava, gente, não, isso não vai trazer resultado, isso não vai gerar lead. E aí, qual é o erro, né, que a maioria das pessoas comete? Quando isso acontece dentro da empresa, eles pensam que automaticamente, então, eu tenho que investir em anúncio. Se eu estou tentando no orgânico e só quem está curtindo e engajando no meu conteúdo são os meus colaboradores, por exemplo, então eu vou apostar em tráfego pago. Só que aí aposta errado, investe errado, porque não tem essa visão, essa clareza estratégica do que a empresa realmente quer. E aí joga dinheiro fora e aí desacredita, né, do marketing. Eu vejo muito gestor, muitas empresas desacreditadas mesmo de estratégias, etc., porque testam. Às vezes algo, faz uma mentoria, aprendeu algo com o guru. Vou testar aquilo ali, vamos testar essa estratégia ou essa hipótese. E vê que não dá certo e se frustra. Então, o que eu traria como case é esse processo mesmo da B9 de olhar, né, de parar realmente toda a produção de conteúdo para analisar e assim, tá, beleza, isso vai prejudicar o algoritmo, vai prejudicar a conta da B9? Pode ser que prejudique. Mas é muito mais valioso você parar de postar para você voltar a postar com constância, da forma correta, com conteúdo direcionado para a persona que você quer atingir, porque você educa o algoritmo depois. Do que eu manter essa conta rodando, estou postando de forma inconstante, da forma errada, não estou criando conexão com o meu público, e é um ciclo sem fim, entendeu? Não tem como você recuperar aquela conta fazendo tudo isso de errado. Você querer trocar a asa do avião com o avião andando, né? Exato. Legal, show de bola. E aí você falou um pouquinho sobre Growth Marketing, né? Que isso é um pouco mais da tua linha de trabalho e até um pouco mais do que você estuda. Então, para quem não conhece, né? Porque Growth Marketing é uma coisa um pouco disseminada. Talvez tem gente que faz, não sabe o que faz. É mais uma visão sobre marketing de uma maneira geral. Então, conta um pouco mais qual que é a tua visão, como que você enxerga essa metodologia, como é que você aplica isso lá na B9 e como que você vê isso tendo que ser aplicado, né? As pessoas acreditam que você só elaborar uma estratégia de marketing digital voltada para crescimento, então, eu vou fazer uma estratégia de tráfego pago, eu vou começar a gerar conteúdo, eu vou postar na rede social. Eu estou fazendo marketing digital. Ok, você está fazendo. Mas isso dificilmente vai te gerar resultado sem uma estratégia. Então, o Growth, ele veio para amarrar estrategicamente todas as frentes que o marketing possui. Porque não adianta só você publicar em blog, não adianta só você criar um vídeo ou fazer um podcast, não adianta só você ter ações isoladas de marketing só para você estar produzindo conteúdo. E até a própria produção de conteúdo é um ponto, assim, que a gente até se questiona. Lá na B9 a gente fez esse exercício, que é o quê? Será que eu preciso gerar realmente um volume muito grande de conteúdo para eu atingir o meu público? Porque qual que é o papel do Growth? Ele veio para que justamente as empresas tenham esse olhar 360 e eu olhe para cada área dentro da área de marketing, né? Eu olhe para cada ponta ali do marketing e eu entendo o propósito disso. E vincule isso com o meu objetivo estratégico da minha empresa e para minha marca. Então, assim, às vezes eu tô lá na B9, por exemplo, o nosso público são gestores de e-commerce, é um público mais de empresários, etc., tomadores de decisão. Então, não faz sentido para nós publicar tanto meme, por exemplo, ou ter uma publicação ali tão forte, né, uma presença tão forte de marca no Instagram. Mas o LinkedIn faz total sentido para nós. Então, o que a gente entendeu? Primeiro, qual o comportamento digital do público que eu quero atingir? Então, o Growth vem muito para isso, para esse olhar para a experiência de compra, para o funil e para como eu vou usar todas essas estratégias amarradas ali para que elas trabalhem em conjunto. Eu não posso, obviamente, deixar de publicar no Instagram. Mas o Growth ele funciona como se fosse uma engrenagem. Assim, eu gosto de dizer que é uma engrenagem mesmo. Então, aqui eu tenho o SEO, aqui eu tenho o tráfego pago, aqui eu tenho social media e produção de conteúdo, aqui eu faço gravação de Reels ou podcast. E isso tudo tem que trabalhar em conjunto, né? Uma pecinha ali integrada com a outra, de forma para o mesmo propósito, indo em direção ao mesmo objetivo.
Então, é também você entender como encaixar todas essas peças. É um desafio muito grande. É você encaixar todas essas peças dentro da tua estratégia e, ao mesmo tempo, adaptar o teu conteúdo dentro de cada uma delas para o formato, o momento de compra e o tipo de persona que eu quero atingir. Então, é o exemplo que eu dei ali do gestor de e-commerce, né? Que a gente trabalha. A gente entendeu que ele está no LinkedIn. E o e-mail é um canal para nós que funciona muito bem. Porque ele é um gestor que está o dia inteiro na frente de um computador vendo e-mail. Ele acessa a caixa de e-mail constantemente. Então, a gente trabalha estratégias de marketing inbound, né? Para que o marketing de conteúdo chegue até ele, para que ele, né? Que é o marketing mais receptivo mesmo. Mas o outbound, para nós, faz muito sentido. Então, hoje a gente tem, por exemplo, dentro da empresa, um SDR que faz ligação mesmo dentro de outras empresas para fazer prospecção ativa. Então, o growth é justamente isso, é você parar para entender primeiro qual é o propósito da sua empresa, da tua marca, fazer uma análise interna mesmo de tudo isso, entender muito bem o comportamento da tua persona no online e no digital e adequar daí o conteúdo que você vai produzir dentro das ferramentas e canais que você tem, de acordo com o comportamento dessa pessoa. Legal. Isso é muito 10, porque eu estava até, acho que ouvindo um podcast ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que falava exatamente sobre isso, né? A galera criou uma narrativa no mercado que é um padrão de que só funciona mídia, Google Ads, Facebook Ads, e quem não faz isso está quebrado, quem não faz isso não funciona. E o Growth Marketing é muito legal porque ele traz uma visão onde, cara, na verdade, a gente está preocupado o tempo todo em escutar as histórias de sucesso de outras empresas que a gente esquece de escrever a nossa própria, né? Então, tipo assim, por exemplo, né, essa lógica do e-mail. Hoje, se você falar para alguém que vai lá e escuta Pedro Sobral da vida, esses caras que só falam de tráfego pago, que é o que tem muito forte no mercado hoje, se você falar, cara, tenta fazer uma estratégia de e-mail marketing, o cara fala, nossa, mas isso aí não funciona, isso aí já foi a época disso aí. Vai achar um absurdo. Exatamente. Mas veja que louco, né? Porque louco. O Growth Marketing é muito legal justamente porque você faz aquelas coisas que não são óbvias, porque é aquilo que funciona para você. E aí você só vai descobrindo isso conforme, né? Você vai desenvolvendo uma visão, como você disse, mais holística. Você vai entendendo o comportamento do teu cliente, aonde o teu cliente está. Você para de se preocupar só em estar presente e fazer alguma coisa. E você, peraí, como é que o meu cliente hoje se comporta? E você passa a ter uma visão mais centrada no comportamento do cliente, porque é isso que vai fazer você ter um resultado legal, né? Show de bola. E aí, falando um pouquinho sobre até essas estratégias não tão óbvias, como e-mail e esse tipo de coisa, quando que surgiu a ideia? Assim, vocês falaram, tipo, já era feito o e-mail ou em algum momento vocês falaram, cara, para nós acho que faz sentido o e-mail, vamos começar a fazer o e-mail e já começou dando certo? Como é que foi isso aí? Não. Inclusive, ainda não dá 100% certo. Legal. A gente está no processo, né, de transição. Então, assim, quando eu entrei, eles já faziam. Isso é muito comum, tá? No B2B, essa estratégia de outbound, prospecção ativa. Então, muitas empresas que eu entrei, não só a Benova, já tem essa engrenagem rodando ali, né? Já tem um processo estruturado, até um fluxo de cadência de e-mail automatizada rolando em alguma plataforma. Só que qual que é o ponto? O próprio outbound, essa estratégia, muitas empresas começaram a utilizar. E a mesma coisa que a gente tem na rede social, da gente enxergar sempre o mesmo tipo de conteúdo. Então, por exemplo, o meu concorrente viralizou com conteúdo X. Eu vou lá e copio e tento fazer a mesma trend. A mesma coisa se aplica no outbound. Né? As empresas começaram... Algumas empresas, isso veio, né, da implementação de empresas que tiveram uma assertividade nisso. Aí todo mundo começou a olhar e falou, cara, a empresa X explodiu fazendo isso, tá bombando, então vamos fazer. E aí começou-se a todo mundo usar, inclusive, da estrutura de e-mail, de gatilhos mentais, e etc., os mesmos. Então, assim, é muito comum as pessoas receberem e-mail de outbound e fica nítido. Você olha e fala, meu Deus, mais um que está vindo aqui me prospectar com a mesma copy que eu uso, por exemplo. Tenho uma proposta para você. Isso. E aí, qual é, na verdade, o principal ponto que eu sempre tento trazer até como mantra, assim, né? Que eu falo... Pare de vender e tente ajudar. Então, assim, não tente vender nada, mesmo por e-mail. O e-mail é um canal, assim como a rede social, de relacionamento. Eu consigo começar um relacionamento por e-mail com você. O que muda é o canal. Ou eu começo mandando um WhatsApp, ou eu começo mandando uma mensagem no LinkedIn, ou eu começo mandando um e-mail. Né? Eu vou te abordar de alguma forma. E esse primeiro contato, ele tem que fluir naturalmente, tem que ser num tom de conversa, tem que ser...
lógico, você vai colocar, né, uma estratégia de gatilho mental para, obviamente, eu tentar aprender a tua atenção, mas desde que esse gatilho faça sentido para você, não para mim como empresa, não para eu vender meu peixe, né? E isso se aplica não só no outbound, mas na construção de conteúdo de inbound, a mesma coisa, e na aplicação para rede social, mesma coisa, e criativo de ads também. Então, assim, o que a gente entendeu na B-Nova? Que os e-mails que a gente estava construindo, já existia essa estratégia, mas esses e-mails eram frios. Assim, tô vendendo toda hora. E isso não vai converter, não vai gerar retorno, né? Então, a gente está passando por esse momento de revisão de toda a cadência de e-mail, está reescrevendo tudo, pensando em copy, estruturando, né, agora com a clareza da persona que a gente tem. E eu estou ansiosíssima, inclusive, para rodar e já trazer resultados, né, para a próxima. Quem sabe eu até te fale aí numa próxima oportunidade no podcast os resultados que a gente está tendo. Mas eu posso te dizer de empresas anteriores que a gente já aplicou essa estratégia e, por exemplo, assim, a taxa de conversão de e-mail é enorme. Eu tive taxa de conversão de e-mail de abertura, por exemplo, que às vezes uma mudança de título de e-mail que eu trabalhei a copy, eu saí de uma taxa lá que a média era geralmente 5% de taxa de abertura para 25, 30. Entendeu? Então, é um ajuste muito fino ali de você entender qual a dor e o que a pessoa realmente está buscando. E isso é o que vai fazer você se conectar. O difícil é você criar a conexão na geração de leads. Depois que você criou essa conexão, é meio caminho andado. Porque aí você só tem o papel de nutrir, de ir retendo, né, o contato ali com esse lead e promovendo essa conexão. Porque por mais que seja uma empresa B2B, no final do dia, as pessoas se relacionam com pessoas. E hoje na rede social, a gente... Por que rede social cresceu tanto? Né? Por que gurus de marketing, toda essa galera cresceu muito na internet, vendendo produto digital? Porque eles deram a cara a tapa. Né? Eu vou colocar a minha cara, minha pessoa aqui. Eu, Camila, estou fazendo esse podcast aqui agora, né? Estou trazendo minha pessoa aqui. E estou gerando uma conexão com você. Então, isso, indiretamente, eu não vou ficar aqui vendendo a B-Nova para você, mas eu estou representando a minha marca de alguma forma. Então, por mais que seja uma relação entre empresas, no fim do dia é a conexão que vai gerar venda. E venda é relacional, não adianta. Cara, concordo muito com isso. E é muito legal quando você fala sobre isso, porque a minha visão um pouco sobre a metodologia de growth é tipo assim, cara, qual é, então, a narrativa, a cópia, a estratégia que eu tenho que usar que mais vai gerar conexão com o meu potencial cliente? Essa resposta ela não existe. Você tem que ir lá na prática fazer para você saber. E aí, essa que é a grande questão, porque o cara que trabalha e atua hoje como profissional de marketing, mas que tem essa visão de growth, ele sempre vai ser uma postura muito mais cientista e muito menos uma postura especialista. Tipo assim, cara, não, eu sou muito bom em tráfego pago, então tudo que eu for fazer, eu vou fazer tráfego pago. E aí eu acho que tráfego pago sempre vai ser a solução para tudo. Quando você vem com essa visão mais cientista, cara, pode ser que tráfego funcione, pode ser que não funcione. Então eu testaria isso, testaria aquilo, eu vou por aqui, eu vou por ali, até a gente encontrar uma veia onde eu falo, cara, aqui a gente conseguiu se conectar muito bem, conseguiu criar um relacionamento massa e o negócio está começando a dar um cheirinho de funcionar. Eu acho que é aqui que a gente tem que começar a investir mais recursos, tempo e energia. Então, é muito massa isso, porque não existe uma resposta exata, como eu falei, né? Às vezes a gente sempre procura a receita pronta do bolo. O que eu tenho que fazer para vender muito igual, sei lá, a Amazon vende. Cara, e aí a galera vai lá e acha que, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tanto que eu estava ouvindo nesse mesmo podcast, e um dos cases que eles estavam discutindo era de uma loja de colchão. E aí, essa dona dessa loja de colchão, ela investe hoje, se eu não me engano, cara, acho que é 1,5 milhão, 1,8 milhão em mídia dentro de plataformas de e-commerce. Então, aqueles anúncios no Mercado Livre, anúncio na Amazon, anúncio dentro de outras plataformas. Porque ela entendeu que o cliente dela estava mais presente nesse tipo de ferramenta do que, por exemplo, no Google, no Instagram, no Facebook, por exemplo. Então, olha só que louco, né? Não é uma parada óbvia quando você fala assim, cara, tira uma parte da tua grana e para de investir em Facebook e começa a investir dentro da plataforma do Mercado Livre, por exemplo. Pode até ser que faça, mas aí, de novo, quando que ela teve essa resposta? Cara, em algum momento alguém foi lá e colocou 50, 100 reais, 150 e começou a dar um negocinho e ali começou uma parada. Né? Então, eu acho que é isso. Aí você falou um ponto também que é muito legal, que o Growth Marketing está diretamente ligado com o Growth Hacking, né? E o que é o Growth Hacking? É justamente essa testagem de estratégia. Então, eu posso... Cara, você elabora uma estratégia de anúncio, teste AB.
Para absolutamente tudo. Você pode fazer teste AB para e-mail, você pode fazer teste AB para anúncio, você pode fazer teste AB de campanha. Para quê? Justamente para testar. Então, é para isso que serve. Não começa injetando... Pô, eu vou começar injetando, sei lá, 10 mil reais em anúncio, porque eu vi que tal, o fulano de tal, que é guru de marketing, disse que essa estratégia vai funcionar. Testa primeiro, né? E o teste, ele serve justamente para quê? Para você analisar se aquele anúncio conversou com o teu público, pode ser que tenha sido a copy, pode ser que tenha sido a foto que você usou, pode ser que tenha sido a cor que você usou no teu anúncio. Tudo vai influenciar. Então, não existe hoje dentro do marketing um fator, uma estratégia que eu possa falar assim, não, faz isso que vai dar certo. Isso é certeza. O que eu posso te falar, por experiência própria e que eu testo na prática e que eu sei que dá certo é, elabore uma estratégia, né? Entenda o comportamento da tua persona e aí entenda quais canais e maneiras que você vai direcionar o teu conteúdo para que chegue até essa pessoa da forma certa. E o teste, ele serve para quê? Para eu realmente ver se isso tudo que eu elaborei na estratégia vai funcionar. É a hora de eu botar a mão na massa de implementar a minha estratégia e ver não, eu vou fazer um ajuste fino. Essa campanha tá funcionando, essa aqui não tá. E uma das coisas assim que a gente faz, que eu julgo ser fundamental, e muita gente esquece disso, é que a gente tem um tesouro, uma mina de ouro mesmo, dentro de casa e a gente esquece de olhar, que é o nosso cliente. Então, o cliente que você tem dentro de casa, você já converteu. Ele já tá ali. E ele é a pessoa que você está tentando buscar fora. E muitas pessoas esquecem, fica na ânsia, não, vou gerar lead, vou fazer uma campanha tal que eu acho que vai dar certo, etc. E, cara, esquece de perguntar para a pessoa que pode te dar a resposta de tudo. Então, assim, o que a gente costuma fazer que é muito legal? Fez um teste AB de uma campanha. Por que a campanha A performou melhor do que a campanha B? Cara, não sei. O engajamento foi melhor, enfim, tem diversos fatores. Tá, mas por quê? Eu preciso entender o porquê que essa campanha funcionou e a outra não. Para eu entender isso, não é o algoritmo que vai me dizer. O algoritmo vai te trazer métrica, né, de alcance, de engajamento, por que funcionou e beleza. Isso é uma questão da lógica do algoritmo. Traz só números. Só que o número é pouco para você pensar, não, então isso aqui funcionou, então eu só vou usar essa campanha. Mas eu não sei te dizer se foi a cor, se foi a copy, se foi a foto que eu usei, etc. Quem pode me dizer isso é a pessoa que viu meu anúncio. E quem pode me dizer isso é o cliente que eu tenho dentro de casa. Então, um exercício muito legal é você testar realmente também a eficácia da tua estratégia e da tua campanha com o teu cliente, né? Tem até algumas empresas que fazem focus group mesmo, reúne a galera numa sala. Isso é muito comum em publicidade, né? Quando eles vão lançar uma campanha, para entender qual é o feeling da galera, qual a visão que eles estão tendo sobre aquela campanha, que insight isso me traz, que sensação isso me traz, né? Ao ver esse anúncio. Então, é isso que vai ditar se a tua estratégia está realmente sendo eficaz ou não. Porque é a aderência do teu público. E é o que todo mundo busca insanamente na internet e não é injetando mais grana. É realmente tentando mesmo criar essa conexão. Total. Isso é muito massa, porque essa é exatamente a linha de raciocínio de um cientista, né? O cara, ele sabe o técnico, ele sabe fazer um remédio, por exemplo, mas ele não chega e fala assim, cara, se eu misturar 30 gramas disso, 25 miligramas daquilo e tanto disso, vai dar o remédio Neosaldina, por exemplo, né? Então, tipo assim, é lógico que ele tem que fazer muitos testes, ele tem um direcionamento estratégico, ele sabe o que ele quer fazer. Eu quero fazer um remédio que cura dor de cabeça. E agora eu vou fazendo várias misturas, vou fazendo vários complementos, vou fazendo várias coisas até eu chegar no remédio que mais é eficiente para dor de cabeça. E aí tem que ir testando com as pessoas, né? De fato. E aí o que acontece? A galera que testou pega isso, envelopa num curso. Ai, bati no microfone, gente. A galera pega isso, envelopa num curso e vende. Então o cara já testou, ele já passou por todo esse processo. E aí ele vende o resultado final. E aí tem muita gente no mercado, né, que às vezes compra e não tá errado, né? Não é errado você ir lá comprar uma mentoria de alguém que você... Pô, o cara já passou por isso, ele teve experiência para estar lá e te falar. Só que a gente não pode se iludir e achar que eu vou aplicar cegamente aquilo ali no meu negócio e eu vou ter o mesmo resultado que ele. Por quê? Porque o público dele é diferente, o momento que ele aplicou era outro, você entendeu? Vários fatores assim que contribuíram para que ele tivesse aquele resultado. Então, eu preciso ter essa consciência e essa clareza. É por isso que o olhar para o meu negócio é tão importante. É eu usar, talvez, insights internos. Eu posso olhar meu concorrente, posso ter meu concorrente como referência.
mas eu não posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que ele faz. Total. É muito legal isso, porque, tipo assim, se fosse o caso, né, principalmente no mercado de e-commerce, dropship seria uma estratégia que hoje dá certo pra caramba, né? Tá cheio de nego vendendo curso de dropshipping, fique milionário sem ter um estoque em casa, e você, nossa, meu Deus, é isso que eu vou fazer agora pra ficar rico. E aí, tipo assim, cara, não é, velho. Então, tipo assim, é bem legal isso. E aí você falou um pouquinho, Camila, da questão da jornada de compra do cliente, né? Então, fala um pouco mais sobre isso, assim, como que isso funciona na prática, como é que eu penso, talvez, em montar a minha, então dá um contexto sobre o que seria uma jornada de compra de um cliente, né? Principalmente na área do e-commerce isso faz muito sentido, mas isso vai fazer sentido para qualquer negócio. Mas também como que eu montaria a minha, né? Como que você daria essas dicas aí para a galera conseguir entender e montar uma em cima disso aí, né? Tá. A jornada de compra, ela tá muito baseada no comportamento do consumidor, né? Então, é daí que vem a necessidade. De novo, tô sendo repetitiva aqui, mas é para entrar na cabeça de todo mundo. Entenda o perfil e o comportamento da sua pessoa, da tua persona no digital. Por quê? A própria jornada de compra, ela também vai variar de negócio para negócio. Então, no e-commerce, a gente tem uma jornada que eu consigo também entender um pouquinho com clareza. Então, eu sei que é você parar e fazer o exercício de pensar mesmo em quais as etapas que o meu cliente vai passar para chegar até a minha solução ou o meu produto. Isso é construir uma jornada de compra. Então, dentro do e-commerce, quais são as etapas que um cliente passa até chegar na loja? Possivelmente ele vai ser impactado por anúncio, né? E aí eu tenho o marketing do tráfego pago, então eu vou lá, faço um anúncio, ele vai ser impactado por um produto e vai chegar até a minha loja. Mas qual que é o fator de decisão de compra que ele vai ter relacionado a esse produto? Entram vários fatores. O principal deles é preço. Então, hoje, por que marketplace vende muito mais do que um e-commerce? Porque é uma disputa gigantesca por preço. Então, a precificação é um fator hoje de decisão de compra de consumidor. Entrega é um outro fator de decisão de compra importante. Então, hoje, um e-commerce é muito difícil, né? Ter um nível de entrega ali, uma capacidade de rapidez e velocidade no frete para concorrer com o Mercado Livre. Que Cara, é full, né? Mercado Tipo, hoje Livre é full, comprou hoje, chega entendeu? hoje. Exatamente. Então, a construção da jornada, ela parte da onde? A partir do momento que eu entendi que o meu concorrente, Mercado Livre, tem a disputa por precificação, ele faz, né, consegue atingir esse cliente e entregar muito mais rápido, o que eu tenho que trabalhar no meu e-commerce? Entendendo essa jornada para fisgar esse cliente. Eu tenho que trabalhar alguns diferenciais. Então, é aí que, aliada à jornada de compra, eu preciso entender os meus diferenciais competitivos. Então, a importância de olhar para a jornada é isso, porque eu vou entender também quais os pontos, os gaps que eu tenho na minha jornada, comparação ao meu concorrente, que eu posso ir ajustando. Então, a possibilidade do e-commerce, por exemplo, qual que é o diferencial do e-commerce do Mercado Livre? A credibilidade da marca. É diferente você comprar de um seller que você não conhece dentro do marketplace e você comprar de uma marca consolidada que tem um e-commerce, né? Então, você tem a garantia da troca, da devolução. Claro, o Mercado Livre também dá isso tudo, né? Caso seja vendido por ele. Mas alguns sellers você pode ser que tenha problema. Vou dar um outro exemplo. Na loja física, é completamente o contrário. Então, na loja física, é difícil um varejista hoje ter uma clareza da jornada de compra. Por quê? O cliente só passa na tua loja, você nem sabe de onde ele veio, né? Você não consegue medir nada disso. E no digital, a gente consegue mensurar. Então, o marketing digital ele é importante por causa disso, porque, obviamente, ele vai te trazer insights para que você consiga trabalhando esses pontos. E aí é onde a gente entra, né, nessa questão de todo o processo de digitalização, porque no off eu não consigo entender isso. Se bem que já existem soluções, né, de inteligência artificial que estão conseguindo fazer esse mapeamento. Então, hoje você consegue implementar um sistema de inteligência artificial numa loja física que consegue mensurar realmente até o nível emocional da pessoa, né, a intenção de compra que ela está ali naquele momento, para eu alocar um vendedor para abordar ela no momento certo ou não. Então, a tecnologia ela vem muito para ajudar em tudo isso. E aí, quais as etapas, então, de construção de jornada? Primeiro, entender a origem desse lead. Qual é a origem? Quais são os canais de origem que eu posso ter? Eu tenho origem que pode ser de tráfego pago, eu tenho tráfego orgânico, pode ser o conteúdo de podcast, pode ser o YouTube, né? E aí você mapeia absolutamente tudo.
Entendi quais são as minhas origens, beleza. Como é que eu vou trabalhar, então, o contato com esse lead e como é que eu vou abordar esse lead em cada uma dessas origens? Aí eu faço essa segunda estratégia. Eu vou abordar assim, assim, assado, assim, assim, assado. E como que eu vou adaptar a minha comunicação para abordar esse lead no momento certo? Como é que eu vou entender o momento certo dele de compra? Isso é o fator-chave ali, né? Você entender o timing da pessoa. Então, para que você possa entender o momento de compra, você precisa se conectar com esse lead. Então, eu sempre indico o seguinte: primeiro tente gerar conexão. Porque através do teu relacionamento com ele, né, você vai conseguir entender o momento que ele está. Então, hoje, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que também são apoiadas por inteligência artificial, se chamam plataformas de DXP, que é Digital Experience Platform. Essas plataformas conseguem, com a ajuda da inteligência artificial, mapear todo o comportamento teu online. Então, eu consigo, com base no teu histórico, né, com insights de cookies, dados que você consegue, né, a gente gera e deixa muito rastro de dados na internet. Então, eu consigo fazer esse mapeamento de dados e cruzar essas informações para entender. O Vitor tem buscado no Google tal e tal palavra-chave, ele está buscando, sei lá, comprar um tênis novo. Então, ele tem buscado um tênis da Adidas, assim, assim, assado, na cor preta e etc, etc. Aí é onde entra, por exemplo, mídia programática. Eu consigo adaptar esse anúncio exatamente para o momento de compra e para o que você está buscando. Que é quando a gente, né, tem muitas pessoas que não entendem e falam assim, meu Deus, eu estava aqui falando sobre o tênis da Adidas com o Vitor e agora pode ser, inclusive, que daqui a 5 minutos apareça. Então, é daí que vem esse conceito, né? Acho que eu misturei até um pouco das coisas ali com a jornada, mas... É muito massa, porque quando você entende de jornada, olha só que louco, né? Porque quando você tocou nesse ponto da programática, para quem não sabe, né, o que é mídia programática, são aqueles banners que aparecem em sites parceiros, e aí tem várias formas de você comprar. É como se você comprasse mídia, tipo anunciar na televisão, só que na internet. E aí, olha que louco, né? Porque muita gente tem dificuldade de entender o funcionamento de uma mídia programática, porque aí você fala, mas isso aí não funciona, gera um monte de tráfego desqualificado, chega um monte de gente aleatória e tudo mais, mas chega porque justamente você não está tendo o direcionamento correto, porque você não entendeu a jornada do cara. Porque é muito fácil você olhar e falar assim, programática não funciona, o que funciona é search no Google, o que funciona é pesquisa lá no Google. Só que o Google hoje é o maior ladrão de atribuição possível, porque aí, veja só, você fez, sei lá, uma propaganda no rádio. Coincidentemente, depois do programa no rádio, da propaganda que você fez lá, cara, subiu 30% do volume de pesquisa. Só que agora você fala, não, olha aí, o Google funcionou mais, agora alguma coisa aconteceu aí que a campanha do Google está funcionando mais. Mas você entende que, tipo, quando você não tem a sua jornada mapeada, os pontos de contato da marca e do cliente ao todo, você nunca vai saber exatamente o que te ajuda a trazer mais resultado. Porque a galera não entende, né, que a conversão não é linear. Não é uma coisa assim, tipo, cara, vi um anúncio do tênis e vou comprar agora, já estou no momento pronto para comprar. Né? Então, isso tem que ser reimpactado várias vezes. São, cara, 10, 15 pontos de contato que você tem que ter com a marca para você considerar comprar ela. Então, assim, olha que louco, né? A galera não pensa nisso porque pensa assim, eu tô fazendo um anúncio aqui, faz 2 semanas que eu tô pagando e ninguém comprou ainda. Pô, então o seu negócio não funciona. Né? Então, é muito louco isso, cara. Mas é muito massa que você trouxe esse ponto, porque, por exemplo, programática, e-mail marketing, todas as estratégias que vocês utilizam lá, por exemplo, que você mencionou aqui, para uma galera isso é uma coisa tipo do passado, das antigas, que não funciona, isso aí não, o negócio é Google Ads, né? Então, tipo assim, é muito louco quando você começa a ter growth nisso, né? Porque aí você começa a cruzar. Cara, eu fiz um anúncio de consideração e aí eu descobri que, putz, trazendo a galera para dentro do meu site, eu vejo que tem essa galera aqui que está interessada nesse tipo de produto. E aí eu vou reimpactar esse cara agora de maneira mais barata. Porque, veja, tráfego pago é o mais caro que tem hoje. E a galera não se liga disso, porque todo mundo está indo para isso. E aí, como todo mundo está nisso, o Google, o Facebook, essa galera ganha dinheiro com bid. Né? É leilão o tempo todo. Se ele ganha leilão o tempo todo e tem muita gente entrando cada vez mais nesse mercado, cada vez vai ficar mais caro aparecer por ali. E aí, olha que louco, se você consegue trazer um cara comprando do teu produto por programática que custa centavos, né, o CPM, comparado a um Facebook que vai custar, cara, R$30 o mesmo CPM, por que não pagar centavos? E aí a galera não entende como fazer isso, né? E aí que entra a jornada de compra e como que isso vai ser mapeado. E aí como que você desenvolveria isso? Assim, como é que você pensa, tipo, cara, os básicos para desenhar mesmo, assim, tipo, cara, uma jornada ideal seria, bom, entender a origem, como você falou. Depois que eu entendi a origem, para entender o comportamento, eu jogo esse cara no meu site, por exemplo, e aí eu tenho uma forma de entender como ele se comporta no meu site. O que mais que você acredita que complementaria o entendimento dessa jornada? Só antes de eu entrar nesse teu ponto que você levantou,
para complementar um pouquinho o que a gente estava falando, você comentou, né, a questão da mídia programática, etc. E foi legal o exemplo que você deu, por quê? Porque todo mundo vai para o mesmo caminho. Ah, a gente viu que tal coisa funciona. Cara, todo mundo vai lá e tenta fazer aquilo. É impressionante. E aí, se você for perceber, quem sai na frente, às vezes de uma forma muito inusitada e até um pouco contraditório, é a galera que vai contra. É a galera que vai contra o efeito manada. Então, assim, tá uma galera investindo em tráfego pago. Eu vou fazer o que a galera não tá fazendo. Porque eu vou me destacar. Porque o marketing em si, ele é multicanal. A gente não tem só rede social. E as pessoas estão muito focadas só em tráfego pago e rede social. Mas esquecem dos outros canais que existem. Então, por exemplo, o WhatsApp. Cara, o WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima para você prospectar ou para tentar, né, converter ou até gerar uma conexão com alguém. Lógico, de maneira não invasiva, porque a gente acha um saco aquelas mensagens de spam, né? Não é spam de forma nenhuma. Mas, assim, vou dar um exemplo. Eu tenho um evento para fazer. Dificilmente eu vou conseguir converter alguém para engajar no meu evento se não for pelo WhatsApp. A maioria dessas lives que os gurus de marketing faz? Cria uma comunidade no WhatsApp, porque é ali que a galera vai engajar. Então, você saber usar os canais de marketing a favor da tua marca em determinadas situações, né, para o propósito que você quer, e de uma maneira multicanal. Então, assim, como é que eu garanto os pontos de contato da jornada do início ao fim? Trabalhando multicanal. Porque esse cliente, ele não está só na rede social. O momento que você está no Instagram, às vezes pode ser segundos. Sei lá, você pegou o celular e realmente são segundos de atenção que eu tenho para prender uma pessoa ali num patrocinado, por exemplo. Mas se eu entender que você, durante o teu dia inteiro, acessa a tua caixa de e-mail, a probabilidade de eu conseguir converter você no e-mail acaba sendo maior do que o patrocinado. Se eu entender que você faz muita busca no Google, né? Eu vou investir, colocar meus esforços um pouquinho mais no Google. Então, é essa inteligência, é ter essa flexibilidade e olhar para isso tudo realmente com uma visão macro da coisa, e sair dessa, sabe, dessa condição que a gente às vezes fica colocando de, putz, eu tenho que acertar a veia. Nossa, eu tenho que fazer tal estratégia, eu tenho que fazer tal coisa. Cara, sai dessa bolha e começa a olhar para a tua marca e entender como é que eu vou usar cada canal, cada rede social, cada plataforma, cada formato de conteúdo da melhor maneira para atingir o meu público. E aí, entendendo isso, você tem um marketing inteligente. Porque aí você investe da forma certa. Então, aí você fala, cara, eu vou injetar mais dinheiro em Google Ads, porque o meu cliente está buscando mais. Eu vou injetar mais em Instagram. Eu vou injetar mais em LinkedIn. E assim você vai ajustando as pontas. Um exemplo muito bom, por exemplo, é o Pinterest. 70% do público que está no Pinterest são mulheres. Caraca, não sabia disso. É bizarro. Eu sou uma delas. E a gente está o tempo inteiro quase no Pinterest consumindo conteúdos relacionados à beleza, né, saúde, bem-estar e etc., ou relacionado à roupa. Então, muitas marcas começaram a entender que o Pinterest é uma fonte gigante de, né, tráfego pago para eu poder impulsionar ali um anúncio, e as pessoas, eu, por exemplo, já saí várias vezes do Pinterest para um site de uma loja para poder comprar a roupa que eu vi que a blogueira da foto do Pinterest estava usando. Animal isso. Então, isso é muito legal, né? Aí vale a pena, será, essa marca investir horrores em Google Ads? Não, porque dificilmente eu vou procurar aquela blusa no Google Ads. Total. Né? Então, é justamente saber usar tudo isso. E eu acabei fugindo da tua pergunta. Sobre a jornada, né? Tipo assim, o que você montaria... né? A gente falou sobre a origem, entender um pouco mais da origem, entender um pouco mais onde teu cliente está mais presente e aí entender o momento de consideração, né? Porque às vezes vai ter momentos que ele é o teu cliente, vamos supor, né? As mulheres que estão no Pinterest também estão no Instagram, talvez também estejam no TikTok. Só que no Pinterest ela está num momento de comportamento dela que ela está mais propensa a comprar alguma coisa do que quando está no Instagram, por exemplo, porque são momentos diferentes no dia. E aí que está a grande sacada, né? Então, talvez isso faça parte da jornada, mas aí a gente precisa testar, né? Então, assim, primeiro precisa ter noção de que, cara, essa é uma consideração, essa é uma rede social que vale a pena, ou esse é um canal que vale a pena a gente validar alguma coisa ali dentro.
Porque meu cliente está lá. Então, entender os canais. E aí, existe um limite de canais, Cami? Talvez assim, tipo, cara, começa testando pelo menos uns 3, 4. Existe alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que o que funciona tem que ser do jeito que for? Não, eu não diria que existe um limite de canais. É por isso a importância de você testar cada um deles, né? E entender o que é que funciona melhor para a tua marca, para o teu negócio. O que eu diria, você comentou a questão da jornada, né? Para eu entender, por exemplo, o que eu acho que dá para testar no começo é como que o teu cliente se comporta em cada canal. E como é que eu entendo isso? Né? Que é a própria identificação e construção da jornada. Então, aí entra um pouco mais a fundo de você entender um pouquinho mais da parte técnica do comportamento da plataforma. Porque a própria plataforma vai te dar algumas informações. E aí entra o Growth Hacking de novo, né? Que são os hacks mesmo, e ferramentas e plataformas que vão te ajudar a ter métricas para tudo isso. Então, por exemplo, hoje dentro de um site, eu tenho mapa de calor. Então, ferramentas de mapa de calor conseguem identificar rastreamento mesmo, rastreio até o rastro do teu mouse ali, o rastro digital que você faz de comportamento dentro do site. Então, eu consigo, com isso, ter insights para entender, poxa, esse menu não está legal da construção desse site. Onde eu vou colocar um botão estrategicamente, ou um banner estrategicamente, algum anúncio, informação, porque eu sei que esse comportamento digital das pessoas estão indo mais para o topo do canto esquerdo da página, por exemplo, né? E aí é uma questão de estudo mesmo, né? Até o pessoal da agência Cuco, Cuco, né? Coco, perdão. Tava aqui, eu vi o podcast deles, e aí eu achei muito legal o que ele falou sobre entender, por exemplo, na rede social com o Instagram, qual que é a intenção de compra, né? A interação que eu vou ter naquele post, né? Que ele mencionou, então, assim, eu vou construir um carrossel para eu ter salvamento. Eu vou construir Reels. Reels é muito compartilhado, né? A gente manda para alguém, a frase motivacional é muito compartilhada. Então, a jornada, ela é amarrada a isso tudo. Então, quando eu entendi o propósito de cada plataforma, o propósito dos formatos de conteúdo que eu vou trabalhar, eu consigo amarrar isso na jornada, nos pontos de contato. E aí, daí eu consigo contemplar uma jornada multicanal do começo ao fim. E muita gente esquece que a jornada ela não termina na compra. Então, assim, eu fui no teu e-commerce e comprei uma camiseta. Mas será que eu não estou precisando de um tênis? Será que eu não estou precisando de uma meia? Será que eu não estou precisando de uma calça? E aí é onde entra o marketing de retenção, né? Eu estou entrando muito em exemplos de e-commerce, obviamente, porque é a minha realidade. Mas, por exemplo, trazendo aqui para a realidade de vocês, né? Na área do direito. Como que um advogado retém um cliente que talvez já ganhou um processo com ele? Existe, será, esse papel? Os advogados fazem esse trabalho de ir atrás daquele cliente que ele já ganhou um processo uma vez? Não, dificilmente. Então, é você entender a jornada do começo ao fim. E ela não termina. Na verdade, o ideal seria ela ser interminável. Seria você sempre estar num ciclo de reter aquele cliente e tentar trazer ele de volta para a tua jornada. E aí, um ponto, por exemplo, né, que eu citei do advogado que é legal, seria trabalhar cases de sucesso e usar, por exemplo, cases de sucesso de processos que deram certo e trazer esse cliente de volta. Cara, traz um cliente que deu certo um processo, ou que, sei lá, você, né, trabalhou junto, para dar o depoimento dele. Como é que é trabalhar com o advogado tal? Pô, eu fui bem atendida. O advogado me ajudou com isso, 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 etc. Não sei, pode ser que eu esteja pirando cabeção aqui. Mas é algo, você entendeu? Que às vezes a gente não para olhar e fazer o básico. Eu sei que eu falo muito do básico aqui, mas é porque a gente esquece de fazer o básico bem. Cara, a maioria não pensa nisso, né? Porque assim, quando você pensa por essa visão, né, Cami, meio que deixa de existir um lead desqualificado. Porque, de novo, né, a gente está falando de jornada de compra. Então, fiz um anúncio no Instagram e a pessoa não comprou. Pô, mas é exatamente a minha persona lá, é o meu ICP. É mulher acima de 25 anos, assim, assado. E por que não comprou? Então, esse público aqui é desqualificado. Mas, às vezes, cara, você está testando no canal errado. Então, quando você está no canal errado por conta do momento, não é o lead que é desqualificado, é a tua oferta no lugar errado, né? Então, aí que você tem que abrir multicanais para daí você conseguir entender isso. E aí, quando você
você traz para essa jornada infinita, o advogado também sofre muito com isso e não entende essa jogada. Por exemplo, eu estava falando para você no bastidor aqui, né? Tipo assim, cara, tem muito advogado que sofria quando a gente fazia só o serviço de marketing, porque chegava lá um lead que, por exemplo, queria se aposentar, e para se aposentar tem uma idade mínima, só que a pessoa às vezes está faltando um ano ainda para se aposentar pela idade mínima, por exemplo. E aí para advogado aquele é um lead de porcaria, tipo, esse é um lead ruim. Só que aí veja, você já comprou esse cara pelo canal mais caro que era tráfego pago. E aí você vai lá e vai descartar esse cara. E aí, tipo assim, cara, se você tivesse colocado esse cara dentro de um CRM, né, um sisteminha bonitinho, tivesse interagindo com esse cara durante um ano, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, você vai mandando uma mensagem para esse cara, daqui a um ano ele vai estar fazendo o aniversário dele, que está há 65 anos, e aí ele está na idade, ele já está no pente, cara. E aí, veja, custou muito mais barato fazer uma jornada como essa do que ter que buscar o tempo todo um cara novo lá fora, né? Então, assim como um e-commerce, assim como um negócio, pensar, o cara comprou o tênis, pronto. Finalizei a jornada aqui, conseguir o meu objetivo de anunciar para o Vitor e fazer ele comprar o tênis. Só que, cara, eu não preciso só de um tênis, como você falou, às vezes eu preciso de um sapato, às vezes eu preciso de uma camisa, às vezes eu preciso de uma calça, assim como o cliente do advogado não precisa só se aposentar, às vezes ele tem uma mulher que vai se divorciar dele, às vezes ele tem uma herança que ele precisa receber, ele tem um monte de problemas, porque somos pessoas. Eu tenho muitos motivos para comprar, eu tenho muitos desejos de compra, eu tenho muitas necessidades. O que as empresas hoje se preocupam um pouco em fazer é entender quais são as minhas necessidades, que ela consegue desenvolver um produto para me apoiar. Né? Então, como você estava falando, por exemplo, lá na empresa eu focava só em fazer a implantação, criação de uma loja e depois, e agora? Acaba o cara foi embora e ele vai precisar de outras coisas, mas eu não atendo hoje. Então, desenvolver e pensar nesse sentido também ajuda você a desenvolver mais produtos com mais clareza, porque às vezes o cara fala, não, Vitor, mas eu quero ter produtos novos. Eu sou fabricante, por exemplo, de alguma coisa, sou uma indústria. Eu posso fabricar alguma coisa, mas como é que eu vou saber o que o cara quer? E aí, cara, a resposta tá ali, velho. Você tem que falar com o cara, interagir com ele para entender assim, cara, o cara comprou uma cadeira, talvez ele vai precisar de uma mesa, talvez ele vai precisar de sei lá, um lustre, eu não sei. Mas assim, você começa a ter ideias a partir do que ele comprou e o que ele poderia precisar depois do que ele comprou, né? Porque sempre que você gera um produto, você resolve um problema, geralmente você cria outro. Então, por exemplo, no nosso caso, né, eu fazia marketing para advogado, e qual era o problema que eu gerava para ele? Cara, chegava um monte de lead, mas o cara tinha um problema de venda. Então, o que a gente fez? Hoje a gente desenvolveu uma inteligência artificial que resolve a parte do atendimento para o cara, que atende o lead inicialmente, separa o que é uma pessoa mais qualificada para aquele momento, então agora eu resolvo ter um produto para o problema de venda que ele gera da outra solução que eu tinha. Né? Então, eu acho que entra um pouco nessa linha, né, cara? Legal. Entra super nessa linha. Você falou da questão do lead, né? Lead desqualificado. Eu acho que não existe lead desqualificado. Todo lead é qualificado para alguém. A questão ele é qualificado para o meu negócio, né? Ele está no momento de compra que eu preciso que ele esteja. Tem muito isso, né? Você falou toda essa questão da venda do tênis, de eu envolver outros produtos. Então, hoje eu entendo assim, qual é o principal desafio de lead generation? A partir do momento que eu atraí um lead, eu gerei uma conexão. Onde que a maioria das pessoas pecam? As pessoas pecam em ouvir esse lead, entender a real necessidade que ele tem. Aí, manda um turbilhão de oferta, né? Eu consigo te ajudar com isso, solução, venda, não sei o quê. Cara, se fica ali no jugular do lead, ele cai fora, entendeu? Isso falando assim de venda, obviamente, um pouquinho mais, né? Eu tenho um ciclo de venda um pouquinho mais longo, que nem no e-commerce com os projetos que a gente faz. Uma venda mais imediata, o lead também não existe um lead desqualificado. Ele só não está, às vezes, no momento de compra que você precisa que ele esteja, que aí vem o entendimento da jornada. A jornada, ela vai muito de momento, né? Porque a gente tem o funil de marketing e vendas, eu tenho atração, eu tenho conversão, etc., retenção, e eu vou passando por cada uma das etapas. E pode ser que esse lead está lá no topo do funil e ele está no momento de atração, eu atraí esse lead, mas ele não está no momento de decisão de compra. E aí eu vou ignorar esse cara? Não, eu já investi uma grana. Eu já fiz o mais difícil que foi atrair ele, né? Para o canal que eu quero. Aí eu vou abandonar só porque ele não está no momento de decisão? Não. É aí que entra a importância da jornada. Eu vou entender quais as formas que eu posso manter esse lead no meu pipeline ali no meu funil para ir trabalhando ele. Até o momento que ele vai decidir comprar. E aí, no momento de decisão, é onde você cai na jugular. Então, é muito de entender o momento mesmo, o timing, para você acertar o momento da venda. E depois que você acertou o momento da venda, vir com essa diferenciação, né, que foi o que você falou, às vezes até de adaptar o teu próprio produto, o próprio serviço que você oferece,
né? Porque você solucionou um problema e você entendeu que ele tem outro. Então, cara, ele tem outro problema, eu vou deixar por isso. Não, ali está uma oportunidade de venda que às vezes hoje eu não ofereço aquele serviço, especificamente. Mas aí pode entrar parceria, que é algo muito legal. Então, por exemplo, lá na B9, a gente tem um ecossistema muito rico de parceiros, porque tem muitas soluções que nós não entregamos. Mas a gente vai deixar o lead embora? Não. Cara, aquele lead custou, aquele lead é riquíssimo para nós. Então, eu vou tentar reter esse cliente o máximo possível. Não consigo entregar essa solução? Deixa eu olhar para o mercado e ver algum parceiro, né, que eu possa talvez me associar ali para poder juntos enriquecer e a gente fazer essa entrega. Então, é esse olhar mesmo, por isso que eu falo, não venda, né? Tente ajudar, porque é esse olhar mesmo de escutativa, de entender momento de compra e etc. Total. Você cria um ecossistema de solução, né? Você é tudo para o teu cliente. Tudo que ele precisa naquela vertente de necessidade, por exemplo, marketing e vendas, você passa a ser uma vertente completa. Você, tipo assim, tem coisas que eu faço, mas tem coisas que eu tenho parceiros que fazem. De alguma forma, eu vou te ajudar a resolver o seu problema. Né? Eu acho que isso é animal. Bom, Cami, a gente poderia ficar aqui, cara, 2 horas batendo papo. Assim, tá muito bom mesmo a conversa. Agora que gostei ficou bastante. bom! Então, assim, se você hoje pudesse dar uma dica, um conselho final para a galera hoje que está ouvindo isso e pegou várias ideias de, cara, validar jornada de compra, validar canal e tentar estratégias um pouco diferentes, sair mais daquele viés cognitivo de meta e Google. O que você daria hoje de conselho para a galera que está ouvindo como uma dica, assim, tipo, cara, de ouro que, puta, se você começar a olhar por esse lado, pensar por isso, eu acho que vai fazer muito mais sentido para o teu negócio. Eu acredito que, assim, a dica de ouro, né? Talvez eu seja até um pouco repetitiva, mas é não depositar todos os ovos na mesma cesta, né? Justamente trabalhar esse marketing multicanal. Então, é você não apostar todas as tuas fichas no tráfego pago só porque o teu concorrente está fazendo. É não tentar acreditar que um viral vai mudar a tua estratégia, o teu alcance, etc., vai, né, potencializar lá o alcance da minha marca, porque isso é muito difícil, né? São pessoas que estouraram a bolha lá e que é difícil você tentar aplicar isso no dia a dia. Então, eu diria assim, dica de ouro. Primeiro, entenda o teu cliente, né? Escute, saiba a fundo mesmo. Quando eu digo fazer uma construção de persona, não é falar assim, o meu público-alvo é o Vitor, público masculino da faixa etária dos 30 anos, né? Tô falando. Crazy Martins, agora acabou pra mim, velho. Acabou pra mim. Acabou, tô brincando. Dos 20 aos 30. Dos 20 aos 30 e, sei lá, que gosta de podcast. Não é isso. Isso é muito raso. Eu preciso entender quem é o Vitor para mim, para minha marca. O que o Vitor gosta? Como é que o Vitor se comporta online? Né? Qual canal o Vitor gosta de assistir no YouTube, de acordo com as pesquisas que ele faz? É isso. Porque a gente está vivendo um momento que é muito de imediatismo. Então, as pessoas também procuram, e isso é um pouco do resultado das redes sociais, as redes sociais trouxeram isso, né, da gente querer resultado muito rápido. Né? E o nosso processo de compra também é muito imediato. Né? A gente está passando por esse momento e aí a gente esquece de parar um pouquinho, né, e ajustar certas pontas. Então, eu acho que a dica de ouro seria: pare um pouquinho, faça esse exercício de olhar para o teu negócio, entender o propósito da tua marca. Existem várias metodologias para isso, né? Eu, na própria mentoria e consultoria que eu dou, justamente esse trabalho de sentar com os clientes, de parar, entender o negócio deles. Sempre a primeira pergunta que eu falo é: primeiro, você está disposto? Porque vai levar tempo. Então, é por isso que o imediatismo ele entra como um fator de dificuldade para isso. Por quê? Porque eu quero resultado para hoje. Eu quero que minha empresa performe, eu quero que minha empresa produza. Só que o valor que você vai ter, a rentabilidade do teu negócio que você vai ter parando para elaborar essas estratégias da forma correta, para você se comunicar de forma melhor, vai te trazer uma chance de resultado, uma probabilidade lá na frente, a médio e longo prazo, que vai ser muito mais rentável para o teu negócio, né? Vai te trazer uma solidez, uma sustentabilidade para o negócio que você ficar apostando em soluções imediatistas não vai trazer. E eu digo isso para quê? Para você também não se tornar refém de uma única plataforma.
Então, hoje, a gente está falando muito de Instagram, né, Meta, Google Ads, etc. Mas o Insta não existia até alguns tempos atrás. E a galera vendia, né? E a galera vende. Exatamente. E pode, sei lá, obviamente, né? Alguma coisa acontecer, pode surgir uma rede social nova, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. A importância é eu não colocar o meu negócio nas mãos de um terceiro. Eu preciso ter o controle do meu negócio. E para isso eu posso diversificar a minha estratégia para tentar atingir o meu cliente em todos os canais possíveis. Top demais. É muito louco isso. Só para lembrar um negócio, porque você falou de um ponto que foi um dos conselhos que eu, lá nas antigas escutei, que, cara, o teu negócio cresce na proporção daquilo que você dedica energia. Então, se você fala assim, eu vou procurar um hackzinho rápido, eu vou procurar essa solução rápida, isso aqui faz que já vai dar certo, você está investindo pouca energia e pouco tempo para aquilo. Então, é aquele olho do dono engorda o gado. Então, tipo assim, nesse caso, você não está olhando tanto para o gado, você está olhando para outras coisas e está dando uma olhadinha rápida ali, esperando que isso gere um resultado além do que realmente ele consegue gerar. Né? Então, acho que é melhor, ao invés de procurar a história de sucesso dos outros, é escrever a nossa própria, né? E fazer aquilo que funciona. Isso mesmo. Show de bola. E pode dar certo, né? Por mais que seja uma estratégia rápida, eu vou fazer um hackzinho, eles dão certo. Se não dessem certo, a galera não estaria loucamente buscando que implementassem no negócio deles. Mas ele dá certo até certo ponto, né? Que é o que você falou. Então, assim, ele vai dar certo? Vai. E, às vezes, é legal também isso que você trouxe, para a gente também ter a inteligência de como trabalhar. Eu posso usar um hack para implementar na campanha que eu quero agora? Posso. Eu posso estruturar uma campanha, usar uma estratégia ali de imediato, sei lá, vou fazer uma produção de um post viral, né? Tá, vou tentar viralizar, vou usar essa trend aqui do Instagram porque tá bombando. Você pode usar. Você não pode usar isso como a base de toda a tua estratégia de marketing. A bala de prata. A bala de prata. Que é aí que está o problema. Então, é você saber usar da maneira certa. Porque as soluções de marketing estão aí, né? As estratégias, eu acho que os profissionais estão ajudando muito para essa visão, né, do marketing como um todo. O marketing hoje é uma área que é fundamental, é uma área extremamente necessária e estratégica para uma empresa, o que vai levar realmente ao crescimento do negócio. Então, ela precisa ser olhada, mas ela precisa ser olhada com carinho, né? Com tempo, com dedicação desse CEO, desse gestor. E geralmente é a pessoa que mais precisa olhar e que não olha. Por quê? Porque eles têm muita falta de tempo. Realmente, eles têm uma agenda curta. Então, eu sempre falo isso, né? Para as empresas que eu passei e inclusive para o meu gestor lá na B9, eu falei, você está disposto? Porque eu não vou te dar resultado em pouco tempo. Eu falei, eu não vou te trazer lead em um mês. E aí a gente, inclusive, está vindo de um processo, eu vou fazer 7 meses agora na empresa. Já fazem 6 meses que a gente está estruturando a estratégia. Então, não é um processo simples, né? É demorado. Mas a gente sabe que o resultado disso a longo prazo vai vir. E quando vier, aí é só correr para o braço, sucesso, e ele vai garantir a sustentabilidade do negócio. Totalmente. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui para gravar. Papo muito bom. Bom, se você está vendo e ouvindo a gente pela primeira vez no Spotify, considera seguir, né, esse podcast, porque toda semana tem episódios muito bons como esse. Se você está vendo pelo YouTube e ainda não é inscrito, eu tô de olho em você, cara. Eu sei que você aí está consumindo os nossos conteúdos e nenhum like e nenhum botãozinho de inscrever você se inscreveu ainda. Então, considera se inscrever, dá o nosso like, porque ajuda demais a gente entender que esses conteúdos fazem sentido para você e nos ajuda a continuar produzindo eles também. E no mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!